Olá pessoal, vou mostrar aqui um exemplo prático envolvendo a pressão atmosférica. Nessa situação temos um prato que vai funcionar como um recipiente, uma garrafa plástica, vou retirar a tampa e vou fazer um furo na garrafa. Você pode fazer o furo na garrafa, por exemplo, esquentando um prego ou mesmo a ponta de uma faca e depois encostar no plástico e assim o plástico vai derreter. Se você fizer dessa forma, sempre respeite a questão da segurança. Então faça sempre com muito cuidado. O espaço, o furo que você vai fazer é um furo pequeno, podemos fazer um furo pequeno, é possível verificar esse furo aqui. Foi esquentada uma faca e depois encostado aqui no plástico. O que nós vamos fazer? Eu vou encher essa garrafa de água. À medida que eu vou enchendo, eu vou colocar o dedo aqui para evitar que a água saia. Se você tiver uma fita adesiva, você pode utilizar a fita adesiva. Então eu vou encher essa garrafa com água. Encher essa garrafa com uma certa quantidade de água. E depois vamos fechar utilizando a tampa. Vamos fechar aqui utilizando a tampa. Temos então uma situação conforme nós verificamos aqui. Temos a garrafa e observem o furo. Mesmo com o furo, a água não sai da garrafa. Quando você abrir a tampa, então eu vou abrir a tampa, ocorre um fenômeno muito interessante. Quando a tampa é aberta, a água ela sai. Quando a tampa é fechada, a partir do momento que essa tampa é fechada, a água não sai. Por que isso ocorre? Nessa situação em que temos um furo e mesmo assim a água não sai, o que ocorre é o seguinte: na parte externa da garrafa, exceto aqui o solo, mas na parte externa, você tem aqui na parte de cima também, a pressão que existe é a pressão atmosférica. Então vamos analisar esse ponto em que encontra-se o furo. A pressão externa é a pressão atmosférica. A pressão interna, a tampa aqui está fechando a entrada de ar, não permitindo a entrada de ar do ambiente. Então a pressão interna é a pressão dessa coluna de água. Já vimos em videoaulas anteriores que a pressão dessa coluna de água pode ser calculada pela densidade, gravidade, aceleração gravitacional e a altura dessa coluna, mais a pressão exercida por essa coluna de ar. Então a pressão externa, que é a pressão atmosférica, é maior do que a pressão interna. A pressão interna. Então o que ocorre? Essa pressão interna é a pressão do líquido mais a pressão do ar. Então, como a pressão externa é maior do que a pressão interna, a água não consegue sair. Quando você abre, você permite a entrada de ar, aí você percebe que a água começa a sair. Por que isso ocorre? Porque quando você abre, você tem na parte externa ainda a pressão atmosférica. Na parte interna, nesse ponto, na parte interna, você tem a pressão da água mais a pressão atmosférica. Então dentro você tem a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água e por fora você tem a pressão atmosférica. Por isso, a pressão interna é maior do que a pressão externa e assim a água consegue sair. Como sugestão de experimento, quando você for fazer esse experimento, eu sugiro que você faça o experimento conforme a gente mostrou nessa situação, mas também depois faça mais um furo próximo desse furo e faça novamente o experimento, abrindo e fechando a garrafa. E verifique o que ocorre. Será que a água vai sair? Será que a água não vai sair? Será que o resultado será igual ou diferente? Esse foi o nosso experimento de hoje, pessoal. Até mais, até a próxima.